Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Pai celeste, graças te damos porque tu és bom e fazes o bem. Graças te damos por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o amado, o santo. Graças te damos porque o Senhor tem nos conduzido ao arrependimento e pedimos, Senhor, conduza-nos sempre ao arrependimento quando pecarmos contra ti, para que sejamos perdoados. Dá-nos a tua graça, a graça do entendimento nesta manhã, nesta hora, quando haveremos de olhar para a tua palavra e queremos fazê-lo de forma agradável a ti. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, para variar, eu quero dizer a vocês que a minha Bíblia está aberta em Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Apocalipse 20, versículo 1, quando assim nos diz: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas nações é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então vem o juízo, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nós estamos, meus caros irmãos e irmãs, considerando um assunto que é de grande importância, o milênio. Apesar de não devermos ser dogmáticos, fazermos afirmações e achando que ninguém fora daquilo que nós entendemos não está de bem com a vida, com o Senhor, porque quem sabe alguém tem um pensamento e tem uma visão pré-milenista acerca disso. O nome já diz pré-milenista, vê o milênio como acontecendo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou alguém que seja pós-milenista, aquele que vê que primeiro o Senhor vem e depois acontece o milênio. E tem aqueles que pensam o seguinte: o milênio não deve ser visto como algo literal,
não deve ser visto como algo que de fato vai ocorrer durante 1000 anos, porque esbarramos logo de cara numa dificuldade. Porque, na verdade, entre a primeira vinda do Senhor e a segunda, quantos anos decorreram? Mais de 1000 anos. Então, vocês veem que, apesar de cada corrente terem pessoas gabaritadas, eu me lembro aqui um nome muito conhecido, John MacArthur Jr., ele é pré-milenista, salvo engano. Então, é um homem que tem um conhecimento bíblico fantástico, eu aprecio muito o que ele diz, mas quando a gente olha assim, certas coisas, não dá para a gente seguir na linha de determinadas pessoas a despeito de respeitá-las. Então, nós fazemos a pergunta, o que é o milênio? Agora, nós precisamos nos debruçar nisso. Ou o que significam os 1000 anos retratados nesse texto que acabamos de ler? Vocês veem que começa-se a fazer referência a esse assunto. Ora, exatamente nos versículos de 1 a 10 está esse assunto bem referido. Então, nós precisamos olhar para especialmente os 3 primeiros versículos de Apocalipse, a fim de que possamos retirar lições. Então, nós vamos olhar, e eu gostaria que vocês lessem comigo os versículos de 1 a 3, num só fôlego. Vamos lá? Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que lhe seja solto pouco tempo. Inegavelmente aqui, meus irmãos, nós temos a descrição da prisão de Satanás, que aqui dos versículos de 1 a 3, podemos seguir na linha daqueles que veem como a primeira parte desses versículos 1 a 15. A segunda parte, o que nós temos, versículo 4 e 6, é a descrição dos santos com Cristo. Evidentemente que segue-se a terceira parte dos versículos 7 a 10, que é a derrota e o perecimento de Satanás. E, por último, do versículo 11 até o versículo 15, nós nos deparamos com o último juízo. Ora, vamos verificar, meus irmãos, e não podemos fugir de 2 situações. Quando nós olhamos para as figuras, símbolos, ou nós interpretamos simbolicamente ou literalmente. Vamos entender. O Senhor Jesus é, de fato, um cordeiro? Qual é a resposta? Não, ele é um homem. No entanto, o cordeiro simboliza ele por causa daquilo que ele veio fazer. O que ele é por natureza, no sentido de aquele que o Senhor Deus escolheu para sacrifício, a fim de que ficasse satisfeito, a fim de que a sua justiça fosse satisfeita. Nesse sentido, você pode dizer assim, o maior símbolo de toda a Bíblia é o cordeiro, porque aponta para aquele que seria o Salvador do seu povo, de tal modo que o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso é símbolo, irmãos. Então, se alguém quiser interpretar de forma literal, não cabe dizer Jesus é cordeiro, aquele animal
com pelos, etc, etc. Cabe? Então, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, nós encontramos vários símbolos. Então, a gente precisa ter bastante cuidado para que a nossa interpretação não seja errada, não seja equivocada. Então, nesses versículos de 1 a 3, nós temos uma linguagem simbólica. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa é metafórica. Ou seja, é uma linguagem que se você tomá-la de forma literal, você tem dificuldade. Por exemplo, 1000 anos. Os amilenistas teriam dificuldade de dizer que o milênio está ocorrendo se ele dissesse assim, por 1000 anos, porque já vimos, temos mais de 2000 anos que o Senhor Jesus veio. Vocês estão entendendo? Isso é interessante. Então, o que vemos aqui nesses versículos de 1 a 3 é uma linguagem simbólica ou metafórica, é a mesma coisa, que segue o simbolismo encontrado em muitas partes de todo o livro de Apocalipse. Por exemplo, João diz que viu um homem com cabelos brancos, com a espada na boca, tendo na mão direita 7 candeeiros e segurando também 7, o quê? Os anjos. Como é que ele chama? O anjo da... Ele é ao redor dos candeeiros e com 7, até eu esqueci agora o simbolismo. No capítulo 1. É fácil, a gente só vai para a Bíblia aqui. Estrela, muito bem. O senhor não devia ter feito pergunta, tá? O senhor devia ir direto e dizer assim, 7 estrelas. Em Apocalipse 1, perdeu 10, tá, irmão? Porque você já viu como a gente está... alguém faz a pergunta para você, 2 e 2, aí ele diz assim, 2 e 2 é 4? Ele está seguro? Não. Viu, Neto? Não me pergunte se 2 e 2 é 4, se eu lhe perguntei quanto é 2 e 2. Então não venha pegar, dizer que é 4. O senhor entendeu, jovem que fez a menção tão bem feita, perdeu 10 porque fez isso aqui. Olha aí, vamos lá, versículo 12 do capítulo 1. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem com vestido de talares. E diz aqui que ele tinha, anteriormente a gente já viu aqui, onde é que está escrito aqui? Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que é o que o irmão falou agora, que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros das 7 igrejas. Aqui nós temos uma linguagem simbólica, mas já dando claramente o significado delas. Tudo bem? Mas Apocalipse, ele está cheio de simbolismo. Então, nesses versículos de 1 a 3, observe, nós vamos já falar sobre isso. Nós encontramos uma clara linguagem simbólica aqui, porque a gente ouve falar que vi um anjo, descer do céu um anjo, ele tinha a mão o quê? A chave do abismo. Aí você fala de chave, você pensa logo naquela chave de abrir portas, e sem dúvida a chave abre porta. Aí você tem aqui uma grande corrente, imagina o tamanho dessa corrente, né? Essa cadeia, ele aí segurou o dragão, a antiga serpente. Imagina, a antiga serpente não é uma linguagem simbólica, irmãos. Diabo, Satanás. E diz aqui, e prendeu, imagina, pegou a corrente e amarrou bem direitinho a Satanás. Você tem que pensar em linguagem simbólica. Ora, vamos então verificar o que é possível aqui nesse texto. No versículo 1, nós encontramos o anjo com a chave do o quê? Abismo. Já no capítulo 1, nós encontramos o Senhor Jesus sendo mostrado como quem tendo a chave da morte e do inferno. O sentido de lá é que ele tinha autoridade. Chave de respeito à autoridade.
poder. Esse anjo, então, com a chave, ela simboliza aqui a autoridade, conforme o capítulo 1, versículo 8, o capítulo 3, versículo 7, capítulo 9, versículo 1. Vamos dar uma olhada? Rapidinho? Temos que trabalhar, irmãos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas o que nos diz dele sobre o que ele tinha na mão? Ele diz aqui, onde é que eu até me perdi aqui? Cadê? Alguém acha aí para mim rapidinho? Ele com a chave. O quê? 1,18. Isso, é versículo 18. Eu disse 8, é 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Vamos ler juntos? E tenho as chaves da morte e do inferno. Em outras palavras, ele está dizendo, ele tem a autoridade. Vocês sabem que quando o Senhor ressuscitou, ele surgiu diante dos discípulos dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o poder estava com ele. O poder está com ele. Ele tem autoridade. O capítulo 3, no versículo 7, de novo fala, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Ora, a chave de Davi já estava fora, porque ele é o rei, então ele tem autoridade. Davi simboliza essa autoridade de monarca, é o rei, e ele é o rei dos reis. No capítulo 9, nós encontramos de novo a mesma linguagem, quando nos diz sobre o anjo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, irmãos, essa chave, ela simboliza autoridade. Ninguém discute isso. Discute? Não se discute. Então, quando a gente vai interpretar um texto, é sempre bom olhar para o contexto. E o que estamos fazendo é recorrendo ao contexto do livro, do próprio livro de Apocalipse. Acabamos de ver isso aqui. Há alguma dúvida sobre só esse aspecto? A chave do abismo. Ora, abismo. Abismo, ele simboliza uma profundidade ilimitada, mas não podemos pensar que isso seja literal, um abismo, assim, aquela fenda grande, tá? Não, é simbolismo, irmãos. E então segue-se o que diz aqui, que ele tinha também uma grande corrente. A corrente cadeia, imagina você uma grande corrente. Quando ele diz uma grande corrente, você não pode deixar de considerar que aí traz a ideia para nós o sentido de essa corrente, dentro do contexto, aquilo que vai prender. Só resta sem saber o que é essa prisão. Daqui a pouco a gente vai chegar na prisão de Satanás, porque essa grande corrente, diz ele, com ela ele segurou ou prendeu quem? Versículo 2, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E diz aqui que o prendeu por 1000 anos. Como é isso? O que é isso? Irmãos, eu estou trazendo para vocês uma interpretação de uma corrente amilenista. Eu estou sendo bem sincero com vocês. Aqui a prisão, ela se refere às restrições que Deus impôs ao maligno
na forma de privá-lo de poder e autoridade. Vocês entenderam o que eu disse? Essa é a ideia da prisão. Refere-se às restrições. Ele não está como era. Ele tinha poder, ele era o principal. Vocês sabem que no capítulo 12 diz que ele desceu, foi expulso, o grande dragão, foi expulso do céu. E, evidentemente, que o trajeto dele diz respeito à sua descida do céu, prisão por 1000 anos e abismo, no sentido de morte. Abismo, a ideia de que nós estamos vendo aqui, da restrição dele. Já tem pergunta? Não tem perguntas, mas vai vir perguntas, com certeza virá. Meus irmãos, que tipo de restrição é essa? Ou restrições? Quais restrições? Vocês lembram quando o Senhor Jesus chegou, existia aquilo que a gente já trouxe aqui, na chegada dele, o bebê, um enfurecimento do diabo contra ele. Vocês sabem que os magos, quando chegaram, passaram a perna em Herodes, e quando Herodes se viu ludibriado, Herodes, enfurecido, mandou matar todas as crianças. Qual a idade? De 2 anos para baixo. É o cumprimento. Nós vemos como o anjo ordena a José que saísse de Belém e seguisse para o Egito, para que se cumprisse a escritura: do Egito chamei o meu filho. Mas aquilo era guardando a criança. Vocês percebem que quando o Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério, havia muitos endemoniados, e ele expulsava demônios. E é interessante quando você olha para Marcos, capítulo 5, estamos falando das restrições, tá? Em Marcos, capítulo 5, o Senhor, aqui é o registro, dizer assim: entremente chegar a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Isso porque o Senhor tinha dito no capítulo anterior, no versículo 35, passemos para outra margem. Então houve aquela tempestade e que diz que o barco estava para se encher de água. E os discípulos ficaram apavorados, pensando que todos morreriam. E teve que ouvir que o Senhor disse: como é que não tendes fé? No versículo 40 do capítulo anterior. E então fala de desembarcar e encontrar. Quando ele desembarca, versículo 2, encontra um homem possesso de espírito imundo, maligno, perverso. E diz que esse homem vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e, leiam comigo, ninguém podia subjugá-lo. E é interessante, preste bem atenção, hein? Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por que eles disseram isso? Ele disse isso porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Aqui está o Senhor Jesus exercendo a sua autoridade, ainda que não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Mas aqui nós temos uma legião nesse homem, no entanto, curvando-se diante da autoridade do Senhor Jesus. Logo, o diabo está restrito. Ele tem que se curvar diante do Rei dos Reis. Vocês entenderam isso? Restrição. Tanto é assim que quando o Senhor faz a pergunta, não porque ele não soubesse a resposta, no versículo 9, qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, aqui o diabo tem que se curvar diante do rei a pedir-lhe, por favor, deixa a gente entrar em alguma coisa. E aí acontece de entrar nos portos e serem precipitados no mar. Vocês estão entendendo? Restrição. E aqui, irmãos, já é parte do milênio, que eu já falei várias vezes aqui. É o período compreendido entre a primeira e a segunda vindas do Senhor Jesus. Restrição. Tem pergunta aí? Então não vá coçar a cabeça, não, que eu penso que você tem. Restrição. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não é nos dito que o diabo é o maligno? Sim. Não é nos dito que ele é homicida desde o princípio? Sim. Vocês acham que ele é de poupar alguém da sua malignidade? Não. É por isso que o mundo não pereceu. Então não creio quando disserem assim, vai haver uma guerra entre as nações de tal monta que os homens vão ser dizimados completamente. Não vão, porque o Senhor disse que não será assim. Ele está restringido. O irmão estava dizendo que ficou com uma dúvida a respeito de simbolismo e queria saber se no versículo 8 de Apocalipse 20, Gog e Magog são símbolos, é um simbolismo também. São dois reis que simbolizam as nações que vão se reunir para aquela peleja que é chamada de Armagedon. O Armagedon diz respeito ao lugar amplo, onde todas as nações estarão reunidas, direcionadas pelo diabo para enfrentar a Deus. É até engraçado, é cômico, não é cômico? Mas é isso mesmo, sim. Tem uma outra pergunta aqui. Só um instantinho, antes de fazer a pergunta, porque não ficamos sabendo o que é que ela perguntou. Ela lembrou de Mateus 8, quando diz, então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, foi esse aqui? Manda-nos 8:29. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Veste aqui atormentar-nos antes de tempo? E isso, você vê que ele diante do Senhor, ele tinha que se curvar. Sim, por favor, faça a pergunta. O irmão quer saber, se Satanás está preso, como dizer que o mundo jaz no maligno? Ok, gostei da pergunta. Primeiro, a Bíblia fala que, de fato, o mundo jaz no maligno. E o que acontece? Vocês sabem que, lá em Gênesis, o Senhor amaldiçoou a quem? A terra. A terra está sob maldição. E quem é que está, em certo sentido, evidentemente, no comando disso? Satanás. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra os principados e potestades. Parece assim que, de repente, nós vamos ser pegos em contradição. Mas vejam, nós estamos falando de restrições. O que é restrições? Você faz certas coisas, mas você não pode fazer todas as coisas. Você faz certas coisas, mas você não pode fazer determinadas coisas. Então, com relação a ele, o Senhor diz, a palavra diz que o diabo não toca naqueles que são do Senhor. Em que sentido? Não tocou em Jó? Sim, mas não no sentido de trazer uma perda final completa contra Jó. Ora, a gente sabe que o próprio crente pode momentaneamente fazer a vontade do diabo. Ora, nós sabemos que o apóstolo Pedro foi repreendido quando, sugerido pelo diabo, disse ao Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, de modo nenhum isso te sucederá. E o Senhor olhou para ele e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Naquele momento, Satanás tinha instruído a Pedro, levado e conduzido Pedro a essa situação, mesmo estando ao lado do Senhor. E aí voltamos a dizer, precisamos estar com a armadura de Deus a fim de resistirmos o mal. Então,
Tá, essa é uma realidade. Como explicar que Satanás está preso e, no entanto, como é que ele pergunta aí? E o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Claro, cada pedacinho do mundo tem a ver com o pecado. Tudo aqui tem a ver com o pecado. Nesse caso, o mundo jaz no maligno, de fato. Até que haja uma intervenção e o Senhor toma os seus. De onde é que ele nos resgatou? Do império das trevas. Nós estávamos sob a potestade de Satanás e fomos trazidos para o poder de Deus. Então, o mundo inteiro jaz no maligno. Tudo bem? Sim, senhor. Como Satanás está preso se no deserto ele havia tentado Jesus? Muito bem. Então, vamos lá. A gente, quando olha para a pessoa do Senhor Jesus, nós sempre vamos ter dificuldades se não admitirmos que ele é Emanuel. O que significa? Deus conosco. Emanuel, alguém de carne e osso, homem como nós, mas é Deus. A natureza humana dele em desenvolvimento e a natureza divina sem nenhuma mudança, sem nenhuma alteração. Ora, quem Satanás tentou no deserto? A Deus? De Deus ninguém tenta. O homem, aquele que veio para nos substituir, aquele que veio para obedecer objetivamente à lei de Deus, Satanás tentou a Jesus. E Jesus, como homem, venceu, não caiu dele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você já pegou a resposta? Ele disse, por favor, você não falou a pergunta dele. E eu fui logo, entrei falando, respondendo. Era essa mesmo, ele perguntou se... Não, mas eu não tinha transmitido. Você não transmitiu para o povo. Transmiti. Transmitiu? Transmiti. Eu estou ruim, não estou? Estou ruim. Transmitiu, ótimo. O senhor está satisfeito? Então, se você não está satisfeito, você vai ficar insatisfeito até que depois a gente se fale pessoalmente. Porque eu não vou cair na sua, não. Só pessoalmente. Você sabe cozinhar, ou melhor, assar frango? Você sabe fazer o que de comida? Pronto, eu vou comer farofa de calabresa com você. Enquanto você prepara a farofa de calabresa, a gente vai falando sobre esse assunto, tá bom? Mas agora não vai dar certo, não. Tudo bem? Tudo bem? O irmão quer saber se Satanás estava preso, e segundo ele estava preso no inferno, como é que ele compareceu no deserto para tentar o Senhor Jesus? Tá, eu vou repetir para você o que nós estamos considerando como prisão de Satanás. Eu disse assim, essa prisão se refere às restrições que Deus impôs ao maligno na forma de privá-lo de poder e autoridade. Tudo bem? Ok, tem mais alguma pergunta? Então, nós estamos trabalhando no sentido de vermos, de fato, as restrições que ele tem. Quando se diz, vamos lá, 1 João, no capítulo 5, versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz nós estamos no mundo, mas o maligno está restrito, logo ele não nos toca em algum sentido. Nós não vamos perecer mesmo, nós não vamos nos perder mesmo. Por quê? Porque Deus nos guarda. Não que nós tenhamos força em nós mesmos, mas porque nós estamos guardados pelo poder de Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Exatamente por causa do poder de Deus. Ok? Nós estamos trabalhando com isso, vendo alguns aspectos dessa restrição que há de Satanás. Aí ele perguntou assim, ele falou assim,
Ora, como é que ele foi ao deserto para tentar nosso Senhor Jesus? Que prisão é essa? De novo, o sentido é de restrição. Meus irmãos, eu falei aqui e eu repito que o que temos aqui, alguém já disse com muita propriedade, o milênio significa o milênio de Satanás. Ou seja, é o período em que ele está restringido, melhor dizendo, é o período em que ele não pode fazer o que faria antes. Seu poder e autoridade estão sob controle do Senhor. E alguém, querendo ilustrar isso, trouxe a ideia de que ele é como um cão bravo que está amarrado e ele só vai poder fazer estrago naquela esfera em que ele pode se deslocar uma vez que ele está amarrado. É só ideia figurativa e pronto. Ok. O irmão quer saber qual a diferença entre a restrição de Satanás depois da vinda do Senhor Jesus e antes da vinda do Senhor Jesus. É isso? Excelente pergunta. Deixa eu tirar o chapéu simbolicamente, tá, irmãos? Vou tirar o chapéu simbolicamente para você. Excelente pergunta. Irmãos, qual é o período de maior trevas? O período antes da vinda do Senhor ou o período a partir da vinda do Senhor? Qual o período de maior trevas? Você falou? Eu vou repetir. Desde Adão até a primeira vinda do Senhor, existia mais crentes ou menos crentes comparado com a partir da vinda do Senhor até a sua volta? Qual o período que teve mais crentes após? Você já percebeu isso? Ora, a Bíblia fala assim, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, aí vem de Gênesis, desde a queda de Adão até o final, nos quais o Deus de século cegou o entendimento dos incrédulos para que se lhes não resplandeça a glória de Deus na face de Cristo. Então, o que é que acontece? Antes da vinda do Senhor, as nações estavam em completa cegueira, mas isso completa não significa absoluta cegueira, mas era só Israel era que conhecia o Senhor, só Israel. Momentaneamente, um aqui, outro acolá, se convertia. Por exemplo, aquela prostituta, como é o nome dela? Raabe. Mas é um caso. A rainha de Sabá saiu para ver a sabedoria de Salomão e chegou lá e se converteu. Ela foi para saber quem é esse Deus. Tudo isso coisas pontuais. O Jonas foi e pregou o evangelho aos ninivitas. E mesmo sem querer, os ninivitas se converteram. Mas isso é pontual. No geral, as nações estavam em trevas. Mas com a vinda do Senhor, chegou o momento em que ele disse assim, ide debaixo da minha autoridade a todas as nações. Satanás não mais pode impedir que as nações continuem nas trevas. Não, todas as nações. Fazer discípulos. A diferença é essa, tá? Antes da primeira vinda dele, o mundo estava em trevas generalizadas, digamos assim, as nações. A partir da vinda dele, você olha, você vai na China, está lá os crentes no Senhor. Você vai ao Japão igualmente, você vai na União Soviética, que já não existe mais, mas estão lá as nações socialistas, o evangelho penetrou, não tem, a palavra de Deus não está algemada, lá está. Por quê? Porque Satanás foi posto no abismo. Tem mais? Sim, eu esqueci uma pergunta aqui, porque você mexeu no celular. Quando se fala em Armagedon, este também é simbolismo ou literal? Eu acredito que é simbolismo. Né? Imagina o seguinte, qual é o lugar, porque Armagedon é um lugar, qual é o lugar que você vai, e você imagina que cabe todas as nações? Não tem. Então é um simbolismo. Diz que as nações numerosas como a areia do mar, fala lá em Apocalipse, né?
Gog e Magog se reuniram para a peleja. Respondi a sua pergunta? Tem uma senhora querendo fazer uma pergunta. Vamos ouvi-la atentamente e espero que a pergunta dela seja respondida. A irmã leu o texto de João 17. Você precisa ler o texto de João 17, por favor, porque os outros não... Vamos pensar, o pastor Lindomar está sem saber o que está acontecendo. É a partir de qual versículo, irmã? 15, leia aí, por favor. João 17, 15, até o 20. O texto diz assim, a partir do versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Até o 20? A pergunta agora. O diabo rege o mundo, mas o Senhor guarda os seus eleitos? Isso? Bem, vamos lá. Quando ela diz o diabo rege o mundo, é no sentido de o príncipe da potestade do ar, conforme diz lá, o Deus deste século. Sim. Ora, para entendermos isso, basta que nós olhemos o que Paulo disse aos Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe de quê? Da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, ele se incluiu, outrora, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nesse sentido, toda pessoa... Prestemos bem atenção, irmãos. Prestemos bem atenção. Toda pessoa que não é crente ainda, ela está sob o poder do maligno. O apóstolo Paulo, vamos lá, Atos, capítulo 26, Atos 26, nós temos o relato do Senhor Jesus falando para Paulo, e mostrando qual seria o seu trabalho, que tem a ver com o que nós lemos lá em João 17, o texto que foi lido em João 17. Vejam, no diálogo, o apóstolo Paulo perguntou no versículo 15 a Jesus, que ele não conhecia ainda. Eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te. Jesus livrando ele, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Para que foi enviado Paulo? Para gentios, lhes abrides os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, isso aqui é da máxima importância. Todos os não crentes estão sob a potestade, o poder, a autoridade de Satanás. Todos os não crentes. É por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de considerar o que foi lido aqui em João 17. Não os pés que tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O mundo vos odeia, assim como odiou a mim. Qual é a lição? Nós não podemos confiar cegamente nos homens. Eu vou repetir. Não devemos confiar cegamente nos homens. Você sabe por quê? Não só no nosso país,
Mas em todas as nações há uma luta constante entre os homens. Sabe por quê? Porque os homens estão sob a potestade de Satanás, que sempre foi homicida desde o princípio. Ele não quer bem a ninguém, bem nenhum a ninguém, mas graças ao Senhor que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso é que a maior resposta nossa, confirmando a nossa salvação, confirmando que somos do Senhor, é se nós amamos. E amar, irmãos, é amarmos uns aos outros e amarmos os homens. Os homens estão aí, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de faculdade, nossos colegas no ginásio. Ainda existe isso, ginásio, né? Porque nós agora estamos no reino do Filho do amor, do reino do Filho do amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Temos que ser conhecidos pelo amor. Se não amarmos, nós estamos dizendo que não somos do Senhor Jesus, não andamos nas pisadas dele. Precisamos de lembrar disso, irmão. Tudo bem? Nós estamos no reino do Filho do seu amor. Precisamos amar uns aos outros. Tem mais pergunta? Porque não tem mais tempo, não. É minha mesmo. Hã? Sua? Se for sua, eu vou ouvir e eu não sei se eu... Porque passou o tempo. Diga aí, faça isso. Se eu fosse, já disse. É mais uma impressão mesmo que se eu corrigisse caso eu estivesse errado, né? Quando o senhor fala a respeito de que todos os descrentes estão sob a influência de Satanás, né? Me parece que, à primeira vista, nós entendemos isso como alguém sendo influenciado pelo diabo, sei lá, cometer um crime, roubar, matar, coisas hediondas, né? Mas aí, quando a gente vai para a vida, para o dia a dia, a gente percebe que as pessoas, mesmo que sejam descrentes, elas são civilizadas, são bons cidadãos, né? Então, parece que a influência do diabo não é simplesmente para cometer crimes atrozes, né? Mas é uma questão também de nos encher de orgulho, de autossuficiência, como não foi em Gênesis, né? No Éden, né? Tipo assim, vocês podem viver sem Deus, vocês podem viver a parte do Senhor. Então, assim, isso também seria uma ação maligna, então, nos descrentes, essa tentativa de encher o nosso ego, de dizer que nós nos bastamos, que nós somos autossuficientes. É muito boa essa pergunta. Permito-me, eu vou quebrar as regras por enquanto. Pastor Linomar, por favor, peraí, só um instantinho. Olha, é o seguinte, essa pergunta dele foi muito interessante. Ora, Satanás age no mundo, regendo o mundo, sempre para contrariar a Deus, sempre para desonrar a Deus, até mesmo quando você se depara com uma pessoa que é moralista, moralmente se olha para ela, ela é perfeita, mas ela é cheia de si, ela não está vivendo para a glória de Deus, logo ela está fazendo a vontade de Satanás. Por isso é que quando diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, olha o que é que nos diz da ideia de que Deus coloca essas pessoas sob a ira, sob a sua ira. Ele diz assim, e versículo 28 do capítulo 1 de Romanos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, há uma lista aqui de coisas que não necessariamente você pode dizer assim, isso é muito imoral. Não, porque o muito imoral a gente já tinha mencionado, os homens se entregando a torpeza, homens com homens, as mulheres também mudando o seu modo natural de relacionamento. Mas aqui diz assim, todos sob a ira de Deus, versículo 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuir de inveja, homicídio, contenda, dolo que é engano e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia.
Irmãos, quando nós nos deparamos com uma família em que os filhos são desobedientes aos pais, essa família está cheia da graça ou está sendo manipulada pelo Deus deste século? Vocês estão entendendo? Está aí, respondido a sua pergunta. É sutil a coisa. Por isso, continua valendo. Os não crentes estão sob a regência de Satanás. Agora, evidentemente que não podemos esquecer que ele está sob gestão, porque dentre esses não crentes estão os eleitos, que o Senhor vai alcançá-los com o seu poder, porque o Senhor Jesus veio, e agora com a sua autoridade, envia os seus ministros, envia o seu povo para pregar o evangelho, e a palavra de Deus não está algemada, de modo que todos os eleitos serão alcançados, crerão no evangelho, serão salvos, e então haverá um só povo, povo de Deus, que vai gozar para sempre novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém.